Pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria mais uma vez de agradecer porque vocês decidiram estar conosco, ou comigo na verdade, conosco, né? Hoje à noite. É um encontro marcado todas as quartas-feiras à noite, a partir das 20 horas, para a gente sempre discutir sobre um assunto importante envolvendo saúde ocular. E aí, RPM, boa noite, tudo bem? A Águida escreveu aqui, ela está vindo de Sergipe para ser atendida. Nossa, muito obrigado. Olha só que legal, viu, gente? A Águida está dizendo que a tia dela está vindo de Recife para passar em consulta comigo no dia 13 de dezembro. Olha, muito obrigado. Lia, boa noite, como é que vai? Obrigado, viu, Águida? Obrigado pela preferência. E claro, a gente sempre vai fazer o nosso melhor, tá bom? Obrigado então pela presença de vocês, por ter reservado esse tempo para estar comigo, para a gente fazer mais uma live, sempre envolvendo algum tema de saúde ocular. Ao longo desse mês de novembro, nós escolhemos falar sobre cirurgia refrativa. Juliana Macedo, como é que vai, jovem? Tudo bem com você? E nós trouxemos dois convidados, né, especiais para falar um pouquinho sobre cirurgia refrativa. E nós discutimos sobre muitos temas e agora eu quero como se fosse um desfecho, tá bom? Vamos fechar com chave de ouro, então, esse mês, falando um pouquinho mais sobre cirurgia refrativa. Na verdade, aquilo que a gente mais faz no dia a dia, né? Muito obrigado, viu? A indicação é fundamental. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala em cirurgia refrativa, existe basicamente duas opções de cirurgia refrativa, né? Aquelas que envolvem a gente intervir na anatomia normal da córnea ou do cristalino. Vamos relembrar, a gente sempre fala um pouquinho sobre a anatomia, mesmo a anatomia mais simples do olho, né? O olho é como se fosse uma bolinha, tá bom? Literalmente. E ele tem duas lentes especiais. Ele tem a córnea, ele tem o cristalino, tá bom? E aqui tem uma cavidade grande chamada cavidade vítrea, que é preenchida pelo momo vítreo, tá bom? É uma gelatina parecida com a clara do ovo, tá bom? E na frente a gente tem a pupila, que é esse orifício central formado pela íris. A íris é um músculo que ele é muito sensível à luz. Por isso que durante o dia tem muita luz, a gente tem uma tendência a fechar a olhinha. Já repararam aquela sensação quando você, por exemplo, está no shopping, está nos corredores com muita luz ambiente, e aí você diz, sabe uma coisa, vamos assistir um filme no cinema. Quando você vai entrando na sala do cinema, o que é que você faz? Tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque você começa a ter dificuldade para enxergar. Diminuiu muito a luz ambiente. O que acontece nesse contexto? A pupila ela dilata, ela abre bastante para captar o máximo de luz para ver dentro do ambiente. Então é normal, até a gente atingir um diâmetro fixo, ficar com a visão um pouquinho embaçada. E aí como é que funciona, né? A luz ela é uma onda eletromagnética. Então a luz ela é gerada por uma fonte natural, sol, lua, estrela, por exemplo, ou uma fonte artificial. E a luz ela vai se propagando no ambiente, então ela bate na córnea, ela entra pela pupila, ela bate no cristalino e ela continua seu caminho até chegar lá no fundo do olho, que é a retina. Aqui na retina, gente, a luz se transforma numa corrente elétrica. Então ela é uma onda eletromagnética que se transforma em corrente elétrica nessa região. E através do nervo do olho, e aí, Amaury, tudo bem? Boa noite. Através do nervo do olho, a luz vai então, no caso agora a corrente elétrica vai até o lobo occipital, onde se dá o fenômeno complexo da visão, não é isso? Só que tem algumas pessoas que têm alguns problemas de olho. Então assim, para o indivíduo enxergar bem todo esse caminho que a luz percorre ao longo de todo o interior do olho, precisa estar totalmente livre e desimpedido. Mas existem algumas pessoas que têm problemas de grau. O grau mais comum que a gente se depara dia a dia é o grau da miopia. O que acontece com a miopia? O olho do paciente é um pouquinho maior do que a média. Então a gente tem um tamanho, tá bom? Do olho dessa região até aqui. Em torno de 22,5, 23 milímetros aproximadamente. Então quando o olho é um pouquinho maior, o que acontece? A luz vem e para no meio do caminho. Então ela não tem continuidade. O indivíduo então fica fazendo aquela força para conseguir enxergar, né? Ele não enxerga bem. Então o que é que a gente precisa fazer? Colocar aqui na frente alguma coisa que ajuda a luz que está no meio do caminho a chegar até o seu destino final, que seria a retina. Pode colocar um óculos, uma lente de contato. E quando o indivíduo está em fase de crescimento, desenvolvimento, essas são maneiras bem assim, eficientes da gente compensar essa deficiência ocular, tá bom? Óculos ou lente de contato. Um outro tipo de grau muito comum é a hipermetropia, é o raciocínio contrário à miopia, tá bom? Enquanto a miopia o paciente tem um olho grande, na hipermetropia o paciente tem um olhinho pequeno. Então a luz vem, ela dá uma passada da retina sem se transformar em corrente elétrica. O que é que acontece? Porque o olho é um pouquinho menor.
Então precisa do mesmo jeito, coloca aqui na frente do olho alguma coisa que ajude a luz, dá uma paradinha aqui na retina, se transformar em corrente elétrica através do nervo do olho e ir lá para o cérebro. E tem um astigmatismo, o mais comum é quando a córnea no sentido vertical, ela é diferente no sentido horizontal, então forma pontos diferentes. E, oi Gi, tudo bem com você? Gi é nossa social media. Obrigado Gi, bem-vinda. Então o paciente com astigmatismo, ele tem pontos diferentes, tá bom? De formação, de foco. E o resultado disso é vista embaçada. E assim, gente, você pode ter uma mistura desses graus. Então, o mais comum é você ter miopia com astigmatismo ou hipermetropia com astigmatismo. E pode ter também somente astigmatismo. De maneira que essas condições de grau fazem com que o indivíduo não consiga enxergar bem. Se ele está em fase de desenvolvimento da vida, óculos ou lente de contato. Mas chega em determinado momento que o grau estabiliza. Aí é aquela discussão, doutor, o que é grau estável, né? É quando o indivíduo tem pelo menos 21 anos de idade e tem 2 consultas anuais consecutivas que tem uma variação mínima de grau, 0,25 no máximo 0,50. A gente considera isso estável. Mas tem situações, eu tenho, por exemplo, pacientes que já me acompanham há muito tempo, pacientes com 18, 19 anos de idade, que eu já acompanho de perto. E há 3 anos o indivíduo está sem mudança significativa do grau. Então a gente considera grau estável. E nesse contexto, então, a gente pode eleger o paciente como paciente apto para a cirurgia refrativa. Então vamos lá. Quando a gente fala então quais são os critérios que a gente deve utilizar para indicar a cirurgia refrativa e um possível candidato. Desde critérios mais simples, tá bom, pessoal? Como, por exemplo, a vontade do manifesto do paciente. O paciente diz, doutor, eu vim aqui porque eu cansei dos meus óculos, nas minhas lentes de contato, eu quero diminuir minha dependência. E aí, Rei Cardoso, boa noite, tudo bem? Eu quero ficar livre dos meus óculos nas lentes de contato. Essa vontade manifesta. O segundo, que a gente sempre pergunta, e aí, o seu grau vem sofrendo mudanças ao longo do tempo? O ideal que é? Amanhã é o grande dia, dia da minha cirurgia. Ei, olha, fique tranquila, viu, RPM? Vai dar tudo certo, amigo. Obrigado, viu, por sua presença conosco. A Águida está dizendo o seguinte, no meu caso, depois de 40 anos, a mão precisa... A Águida lembrou de um outro problema, pessoal. Então, o que acontece? Ó? Essa estrutura aqui, ó, sistema óptico, nesse caso assim, o músculo ciliar, a zônula e o cristalino começa a dar sinais de falência por volta dos 40 anos de idade. É a famosa síndrome do braço curto. Chega um momento que não dá mais para ir, né? É o que acontece. Então, eu preciso colocar alguma coisa no meu olho para enxergar bem. A gente chama de presbiopia, que é a vista cansada para perto por causa da idade. Isso é um problema progressivo. Começa por volta dos 40 e vai progredindo até aproximadamente 60 anos de idade. Só que nos pacientes míopes, nessa faixa etária de idade, o que é que a gente faz? Monovisão. Então, se o indivíduo é míope por natureza, ele não enxerga bem para longe, mas ele enxerga relativamente bem de perto, dependendo da quantidade de grau que ele tiver. Então, o que é que a gente faz? Se ele tem um grau muito baixo, por exemplo, 1 grau por volta dos 40, qual é a nossa tendência? Só opera o olho. Nossa, doutor, que conversa é essa? Só um olho? Sim. A gente faz o exame e consegue então identificar qual é o olho dominante. Nesse contexto, o olho dominante a gente opera. Deixa o indivíduo então enxergando muito bem de longe. E o outro olho, ele vai ficar enxergando bem de perto. Se o indivíduo por volta dos 40 anos de idade tem, por exemplo, 3, 4, 5 graus, a gente faz o que? Aplica laser nos 2 olhos. O olho dominante a gente busca o grau 0 e o não dominante a gente de propósito deixa um pouquinho de grau para que o indivíduo consiga enxergar bem de perto. São opções muito boas, viu, Águida, para a gente considerar. Agora, se o paciente ele é hipermetropia baixa, eu tenho uma presbiopia com pouco grau de hipermetropia, minha sugestão é implantar uma lente dentro do olho, mas mais por volta dos 50 anos de idade. É como se fosse aquela cirurgia de catarata. Inclusive, nós tivemos um convidado aqui no mês passado muito legal, a gente discutiu bastante sobre essa questão. Então, com o passar do tempo, o cristalino ele vai ficando o que a gente chama de disfuncional. É o envelhecimento natural do corpo, gente. Assim como as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, o olho também vai dando sinais de disfuncionalidade, de falência, né? E aí, por volta dos 50 anos de idade, o paciente que é hipermétrope, ou seja, ele enxerga mais ou menos bem de longe, mas ele enxerga muito mal de perto. Uma ótima opção nesse contexto, então, qual que é? Implantar uma lente dentro do olho, tá bom? A gente chama de facorefrativa. Tem a função de, ao mesmo tempo, resolver o problema da disfuncionalidade do cristalino e diminuir bastante a dependência aos óculos. Então, voltando novamente para os nossos pacientes que são candidatos à cirurgia refrativa.
Idade aproximadamente, de preferência, 21 anos de idade, e tem um grau estável. O que é grau estável? Nas últimas 2 consultas não teve mudança significativa do grau, alguma coisa em torno de 0,25, no máximo 0,50 em 2 anos, não é isso? E a gente precisa, ó, pessoal, trabalhar muito a expectativa do paciente, porque assim, cada paciente tem um perfil. O que eu acho muito legal assim na vida é porque todo mundo tem tudo em comum, mas todo mundo é diferente. A Agatha está falando o seguinte: nossa, adorei as dicas, acho que eu vou aproveitar e marcar. Aproveita, Agatha, já passa em consulta também. Quem sabe para esticar o braço. É isso mesmo, acho que eu vou aproveitar e marcar uma consulta junto com a minha tia. Marca, já aproveita, já liga para a Sheila, minha secretária, já deixa marcadinho para o dia 13 você e tua tia, tá bom? Quem sabe para esticar o braço. Uma opção também, a gente tem algumas opções, tá, o Agra? De repente colocar uma lentezinha de contato só no olho e fazer monovisão com lente de contato, tá? Precisamos trabalhar muito a expectativa do nosso paciente candidato à cirurgia refrativa. O que a gente busca, pessoal, é grau 0. Mas às vezes não fica o grau 0. Mas se ficar alguma coisa perto do 0, de preferência alguma coisa assim, um residual de grau positivo, 0,25 positivo, isso é como se fosse 0. Isso é mais um número que não tem muita significância clínica. Porque o paciente pergunta para a gente, e aí, a gente pergunta para o paciente, como é que você está sentindo? Doutor, está tudo bem. A gente faz o exame de rotina e encontra um 0,25. Nem precisa, na verdade, fazer comentários a respeito desse grau residual, para não criar, assim, desconforto por parte do paciente. Então, assim, se você fica com um grau muito perto do 0, joia, a cirurgia refrativa cumpriu com sua obrigação, que era o quê? Aplicando-se, então, laser na córnea, a gente remodela a curvatura da córnea e a gente, consequentemente, diminui o grau. A gente também pode aplicar laser. Os melhores candidatos, claro, são os pacientes míopes, não é isso? Os hipermétropes e astigmatas, eles sofrem um fenômeno que a gente chama de regressão do tratamento. O que acontece? Com um paciente astigmata ou hipermétrope, a gente precisa aplicar laser na periferia da córnea. E aí, Maria, tudo bem com você? E com o passado, a região que a gente mais usa para enxergar é o centro. Quando a gente aplica laser na periferia, o efeito secundário é o abaulamento da região central. Só que se percebe ao longo do tempo uma diminuição do efeito da cirurgia. Por isso que a gente diz que às vezes o grau pode voltar um tiquinho em situações, em contexto específico, principalmente quando o paciente tinha hipermetropia ou astigmatismo, tá bom? Então a gente está elegendo o nosso candidato à cirurgia refrativa, no mínimo 21 anos de idade, o grau estável. A gente precisa conversar para assim alinhar a expectativa do paciente. Ó, a nossa proposta é diminuir o máximo possível o grau, alguma coisa em torno de 0. Se ficar alguma coisa pouquinho diferente do 0, de preferência grau positivo, não tem nenhum problema. O resultado é muito bom, tá bom? Então essas coisas são importantes. E depois que o paciente, então, doutor, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é esse, já uso óculos há tanto tempo, já não aguento mais, a lente de contato irrita meu olho, coça, queima, arde, dói, lacrimeja, o óculos me incomoda aqui, fica fazendo marca no meu rosto, diminui meu campo visual. Doutor, em resumo, eu queria ficar livre dos olhos das lentes de contato. Então a gente bate um papo, conversa com o paciente, vê o histórico oftalmológico, história de doenças, coisas do tipo histórico familiar, e aí vai para o exame oftalmológico propriamente dito. É aquele momento que a gente, médico, pede para você ficar lendo aquelas letrinhas lá na frente. Meu Deus do céu, já passaram 15 minutos. E assim, aquela dificuldade para ver as letrinhas lá na frente, né? E a gente pede para você ler. Através desse exame, a gente consegue quantificar o quanto você enxerga, tá bom? 100%, 95%, 90%. É normal que a maioria das pessoas seja alguma coisa em torno de 100%, um olho um pouquinho diferente do outro. Isso é normal, tá bom? E é interessante a gente perguntar sempre para o paciente, por exemplo, alguns hábitos. Você fuma, porque a gente sabe que a fumaça acaba diminuindo a oxigenação do olho e a gente pode ter um pouquinho de olho seco. Quem é usuário de lente de contato também pode ter um pouquinho de olho seco. Da importância de você colher essas informações, tá bom? E aí a gente vai ter que fazer aquele exame normal, pede para ler, a gente depois vai fazer o exame da lâmpada de frente, quando coloca aquela luz no olho, mede a pressão no olho, tem que dilatar as vísceras para fazer o exame fundo de olho. Outra pergunta muito comum, né? Lembra que eu falei para vocês que o olho é uma bolinha? E a gente precisa então examinar a parte de dentro do olho. E como é que a gente faz isso, pessoal? Eu preciso então pingar a gotinha de colírio para abrir a pupila. Então eu coloco luz que entra através da pupila, atinge o fundo do olho e com aqueles aparelhos a gente consegue enxergar. E a gente aproveita, tudo bom comercial? Boa noite. A gente aproveita
para relaxar a musculatura do olho e encontrar o grau real da vista. É em cima do olho dilatado que a gente encontra o grau real do olho e é esse grau que a gente vai corrigir, tudo bem? Outra discussão muito grande, doutor, aqueles pacientes que têm um olho um pouquinho desviado, que a gente chama de estrabismo, não é isso? Então assim, o olho tem músculos, tá bom, pessoal? Olha só. E os músculos, eles estão em constante movimentação, mas existe um equilíbrio que é respeitado entre os músculos. Então os músculos sempre mantêm uma distância fixa entre eles, assim, quando a gente está olhando para um lado, para o outro, para cima e para baixo, até contorcionando. Existem então algumas pessoas que têm um desequilíbrio na força entre os músculos, então ele pode ter um pouquinho de estrabismo. Dependendo do tipo de estrabismo, a gente tem que ter um pouco de cuidado realmente com a indicação da cirurgia. Mas em geral, isso não é contraindicação para fazer cirurgia não, tá? Só precisa falar para o paciente, olha, mesmo você fazendo a cirurgia, existe uma possibilidade de descompensar um pouquinho a tortuosidade do olho. E se por acaso isso acontecer, vai ter que o médico do estrabismo, que é aquele médico oftalmo responsável por estudar os movimentos do olho, vai ter que fazer um pequeno procedimento nesse olho para reposicionar, realinhar o olho, tá bom? Muito bem. Depois que a gente então faz esse paciente, boa noite comercial, tudo bem com você? Depois que a gente faz então esse exame oftalmológico rotineiro, então a gente vai pedir os exames complementares. O que é que a gente faz? Hoje, pessoal, do mesmo jeito que tem tomografia do crânio, nós temos também tomografia da córnea. Então, quando a gente fala em ceratometria ou topografia de córnea, a gente está pensando mais na parte da frente da córnea, tá bom? Mas além disso, a gente precisa estudar a espessura da córnea e a parte de trás da córnea. O exame de tomografia de córnea, a gente consegue ter uma avaliação um pouco mais detalhada do todo da córnea. Então, precisa ver curvatura anterior, curvatura posterior, a espessura da córnea. A gente precisa analisar se a pupila do paciente é grande ou pequena. Então, a gente tem alguns exames, como tomografia do olho, que ajuda bastante a gente entender como é que está a estrutura da córnea. E outro exame importante é a gente avaliar, então, a espessura da córnea, tá bom? Além disso, aquele exame de pingar as gotinhas de colírio para dilatar a vista com dupla função. Nós vamos então examinar o fundo do olho e a gente aproveita, relaxa a musculatura da córnea para a gente encontrar o grau real do olho, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre cirurgia. Então, terminou o exame pré-operatório, está tudo ok, o paciente está apto para a cirurgia. Então, vamos falar sobre cirurgia refrativa. Lembra que eu comentei com vocês que a gente pode considerar a cirurgia refrativa aplicação, intervenção na córnea ou no cristalino. Nós vamos falar sobretudo na córnea, que é o que a gente mais faz, e com esse tipo de procedimento a gente consegue resolver mais de 95% dos problemas de grau da vista, tá bom? Então, quando a gente vai falar em cirurgia refrativa, em termos gerais, práticos do dia a dia, nós temos basicamente 4 técnicas cirúrgicas, tá bom? Então, nós temos o PRK tradicional, que consiste em a gente remover mecanicamente a primeira camada da córnea e aplicar um laser. É uma cirurgia bastante segura, eficaz e rápida. O problema dessa cirurgia é o pós-operatório. A córnea, pessoal, ela é mais ou menos 700 vezes mais sensível do que a pele e 100 vezes mais sensível do que a polpa do dente. Porque a córnea ela é ricamente inervada. A córnea não tem vasos. Por isso ela é considerada um tecido imunologicamente privilegiado. Dos transplantes que a gente realiza no corpo, transplante de coração, transplante de pulmão, transplante de rim, transplante de fígado, qual aquele que mais tempo consegue sobreviver após o transplante? A córnea. Por quê? A córnea não tem vaso, então as reações imunológicas que vão causar rejeição acontecem, mas acontecem de maneira muito pouco frequente na córnea, quando a gente compara com os outros tecidos, tá bom? Em contrapartida, a córnea é muito inervada. Você já reparou que às vezes vocês tá tudo bem, tranquilo, de repente você começa a coçar o olho, aquela sensação de cisco no olho, o olho coça, queima, arde, dói, lacrimeja. O que é que faz com que a córnea não tenha desconforto? É a própria integridade da córnea. A córnea está íntegra, está tudo direitinho, bonitinho, funcionando bem. Se alguma coisa como um trauma bate na córnea, então vai causar uma instabilidade na anatomia da córnea. Como é que a córnea responde? Com desconforto. O mais comum, dor, lacrimejamento, sensibilidade à luz, coisa do tipo, tá bom? E na técnica PRK, a gente precisa obrigatoriamente remover a primeira camada da córnea. Eu causo um trauma. E o intraoperatório é muito tranquilo, mas o pós-operatório é chato, tá bom? Aqueles sintomas que eu acabei de falar. Dor, lacrimejamento, sensibilidade à luz, vista embaçada. E aí, para acelerar a cicatrização, a gente põe uma lente de contato curativo 100 graus, uma lente de contato normal, tá bom? Ela vai acelerar a cicatrização da córnea. Tem que pingar muita gotinha de colírio, tem que tomar remédio por boca, fazer muita compressinha gelada.
Na verdade, é o primeiro tipo de técnica cirúrgica refrativa que a gente começou a utilizar bastante, tá? Mas hoje em dia não é mais a realizada. Você pode fazer o PRK sem essa primeira etapa, que seria a remoção mecânica da camada da córnea com uma lâmina especial, tá? Existe possibilidade de você fazer hoje o PRK sem lâmina de bisturi, a gente chama de trans-PRK. A gente precisa usar um laser, um pouquinho mais de energia, que vai penetrar na córnea sem fazer essa remoção mecânica. Depois que ele entra dentro da córnea, então ele remodela a curvatura da córnea e com isso a gente corrige o grau. Qual a vantagem? Segurança no intraoperatório, muito legal. Já deixei de usar então lâmina de bisturi. Só que o pós-operatório é semelhante ao PRK. É um pouquinho desconfortável. Dói, coça, queima, arde, lacrimeja, fica vermelha, a vista fica embaçada. E é muito comum os primeiros 3 dias, tá? Principalmente o primeiro e o segundo dia, bastante desconforto. O que a gente tem que fazer? Tomar remédio por boca, fazer compressinha gelada, pingar bastante gotinha de colírio lubrificante e vai melhorando. Depois de uma semana aproximadamente, então o paciente volta no dia seguinte e volta depois de uma semana. Lembra que eu falei que a gente põe uma lente de contato curativa para acelerar a cicatrização? A gente precisa tirar essa lente. De maneira que por volta depois de uma semana aproximadamente. E aí, Isa, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? Depois de uma semana aproximadamente, pessoal, a gente percebe uma melhora significativa. Então a gente remove a lente de contato, substitui basicamente todos os colírios antibióticos, corticóide, anti-inflamatório, a gente só mantém lubrificante. E a gente já começa a pedir para o paciente voltar para a rotina dele, tá bom? Uma outra modalidade de cirurgia refrativa, tudo bem, Isa? Como é que vai? É quando a gente faz um levantamento de uma tampinha ou de uma pelinha da própria córnea, tá bom? O LASIK tracional consiste em a gente usar uma lâmina especial. Essa lâmina ela vai fazer um pequeno corte na córnea, a gente levanta essa pelinha da própria córnea, por baixo a gente aplica laser, em seguida a gente devolve a córnea para o seu lugar, né? Então vocês percebem a diferença, o PRK raspa, o Zero Touch ou Trans-PRK aplica laser direto. Só que essa modalidade a gente tem uma tampinha, o LASIK tradicional tem uma lâmina especial, ela faz uma delaminação, faz um pequeno corte na córnea, a gente levanta a tampinha da própria córnea, aplica laser e devolve a tampinha. Eu posso fazer também essa mesma tampinha sem lâmina de bisturi, ou seja, com laser, a cirurgia 100% a laser. A gente usa um laser especial chamado laser de 20 segundos. Oi Cris, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? A gente então utiliza o laser de 20 segundos para fazer essa tampinha, ou a pelinha do olho, tá bom? Então o laser vem, aplica-se o laser, aí o procedimento daí para frente é tudo igual. A gente levanta a tampinha por baixo. Ronaldo, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Por baixo da pelinha a gente aplica laser, devolve a tampinha. E qual a vantagem dessa técnica, tá bom? Tranquilo, Cris, graças a Deus, tudo em paz. A vantagem é que o intraoperatório também é uma cirurgia bastante segura, só que o LASIK tradicional a gente tem que usar uma lâmina especial e o Fento LASIK não tem lâmina. Pensando no critério segurança, o intraoperatório é mais seguro com a cirurgia 100% a laser. Até lógico, né? Esse pessoal não tem que colocar uma lâmina no olho. É interessante a ideia. Não precisar usar uma lâmina para fazer a pelinha do olho. Então, o Fento LASIK realmente no intraoperatório é mais seguro, tá bom? Agora, o pós-operatório entre o Fento LASIK, que é 100% a laser, e o LASIK tradicional, que é metade lâmina e metade laser, o pós-operatório é muito parecido, tá? Os dois têm tampinha. Qual a vantagem dessa tampinha? Meu Deus, já se foram 25 minutos. A vantagem dessa tampinha, pessoal, é como se ela servisse como curativo natural. O pós-operatório é desconfortável basicamente no primeiro dia. Então, terminou a cirurgia, o que é que a gente fala para o paciente? Olha, não se preocupa, a gente fez a cirurgia, foi um sucesso, está tudo tranquilo. Eu geralmente falo o seguinte, então agora você vai para casa para fazer os 3 Cs. Primeiro C, C de comer. Segundo C, colírio. E terceiro C, comprimido. É mais preventivo, tá bom? Nessa técnica de tampinha. Para diminuir um pouquinho de desconforto. Vai para casa. Chegando em casa, eu peço para o paciente ficar com o olhinho fechado, em ambiente escuro. Ele vai abrir o olhinho para pingar gotinha de colírio, para ir no toalete, na cozinha, e volta a ficar deitadinho. O primeiro dia da cirurgia com a pelinha é bem melhor, bem menos desconfortável do que aquele que raspa ou 100% a laser que não tem tampinha. É bem mais tranquilo. E no dia seguinte, pessoal, o paciente já manifesta assim, uma melhora significativa da visão. Ele já vai percebendo, na verdade, no próprio dia da cirurgia, uma melhora. Vai acontecendo ao longo do dia. Mas no dia seguinte, além da visão estar sendo praticamente já restabelecida, o desconforto é mínimo. Então, quando a gente fala hoje em cirurgia refrativa para correção de grau na córnea,
Basicamente são essas 4 opções. Acho que mais de 95%, 99% dos casos, a gente acaba resolvendo com essas 4 técnicas, tá bom? Então ficou mais ou menos claro para vocês. E aí é assim, pessoal. Eu tô bem, Ronaldo, tudo bem, graças a Deus. Assim, algumas dúvidas muito frequentes de vocês. Doutor, o grau volta? Olha só, pessoal. Isso é uma dúvida muito frequente. Um dos critérios que a gente indica a cirurgia refrativa é a estabilidade do grau. Se o grau está estável, não tem porquê, depois da cirurgia, o grau voltar. O que acontece não é isso. Quando o paciente, por exemplo, é muito jovem, né? Deixa eu ver. 25 minutos de aprendizado, aula top, gratidão. Eu que agradeço, viu, Águeda? Agradeço aí pela paciência. Estamos quase acabando, mais uns 3 minutinhos a gente encerra. Então, se a gente indica estabilidade do grau como um dos critérios para a realização da cirurgia, então tem alguns pacientes assim, 18 anos de idade, indivíduo jovem, com 5 graus de miopia, usuário de ósseo, lente de contato, ele chega em consultório e diz, doutor, eu não aguento mais usar ósseo, lente de contato. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tá. E aí, você acha que o teu grau está estável? Não, doutor, está aumentando, porque há 2 anos atrás eu passei em consulta, o grau estava aumentando, o ano passado também, e acho que esse ano também. Por quê? Não estou enxergando bem. RPM, sou paciente, nada, estou atento a todas as informações do pré. Joia, Renatinha, é isso aí, espero que tenha sido assim, útil para você as informações. Eu digo, olha só, jovem, existem alguns critérios para indicar a cirurgia, um deles é a estabilidade de grau. Não vale a pena fazer cirurgia em você agora. Ele diz, mas doutor, eu não aguento usar o lente de contato. Eu digo, calma, paciência, vamos aguardar. A maioria aguarda, mas tem aqueles assim, afoitos que acabam não conseguindo esperar. Eles vão e fazem cirurgia em outro lugar. E um ano depois eles voltam e dizem, nossa, não estou enxergando direito. O grau não voltou, pessoal, nesse contexto. Na verdade, quando ele decidiu fazer a cirurgia, o grau ainda não estava estável. E após a cirurgia, o grau continuou progredindo. Então, o pessoal confunde muito essa história do grau voltar, tá? Então, assim, quando o paciente está numa fase que o grau está totalmente estável, 2 anos de segmentos oftalmológicos seguidos, sem ter mudança significativa do grau, esse negócio de grau voltar não existe, tá? Uma outra coisa importante, tá? Então, no pré-operatório, a gente tem que fazer uma avaliação detalhada da córnea. Existe uma condição que a gente chama ceratocone, vocês já ouviram falar sobre isso, né? A córnea ela fica pontuda, barriguda e afinada. Não é aconselhável a gente aplicar laser na córnea. Possa acontecer de alguns casos subclínicos, ou seja, a gente fez o exame, não tinha nada significativo na córnea que sugerisse um ceratocone. Fez a cirurgia refrativa e lá na frente acabou desenvolvendo ceratocone. Então, nesse contexto, que não é comum, pelo contrário, é muito raro, pode ter, entre aspas, uma volta do grau. Na verdade, foi uma resposta da córnea à inflamação causada pela aplicação do laser para corrigir o grau, tá bom? Fora esse contexto, é muito infrequente esse negócio de grau voltar, tá bom? Reoperar, né? Outra pergunta muito frequente. Doutor, fiz a cirurgia. Oi, Nisso, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Doutor, fiz a cirurgia e passou-se alguns anos, nesse contexto, né, que o grau provavelmente estava estável, o paciente resolveu operar e depois de um tempo o paciente, nossa, estou enxergando bem. Entre aspas, o grau voltou. Doutor, dá para fazer uma nova cirurgia? Dá. Só que lembra, a gente sempre trabalha com um dos principais critérios que eu acho mais importante é o critério da segurança, tá bom? Então a gente vai ter que avaliar novamente quanto é que está a curvatura da córnea, quanto é que está a espessura da córnea e se isso é compatível com a quantidade de grau que tem no momento. Se for compatível, dá sim, pessoal, para fazer numa boa, tá? Não é muito comum, mas até 2 vezes a gente consegue fazer com bastante segurança e tranquilidade. A partir de 3 vezes você pode causar algumas alterações biomecânicas na córnea. Então não é aconselhável a gente ficar fazendo mais de que 3 vezes cirurgia refrativa no olho, com raríssimas exceções. Em geral também, na grande maioria dos casos, 1 vez é suficiente, ou em poucos casos você pode fazer uma pequena nova reintervenção. Oi, Lucena, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Pode fazer uma pequena reintervenção no olho, tá bom? E aí, assim, pra gente fechar, que já são 8h31, pelo amor de Deus. E aí, Maxwell, como é que vai, jovem? Tudo bem? Já estamos quase encerrando. E o pessoal diz, doutor, então tá, fiz minha cirurgia, foi tudo bem, como é que é minha rotina, né? Quando é que eu volto para o trabalho, como é que eu volto para o estudo? Ei, Meire, como é que vai, tudo bem? Quando é que eu posso ir para o teatro, para o cinema, para o shopping, academia? Tem alguma restrição com relação à alimentação? Eu posso beber? Tem alguma restrição com relação a alimento sólido? Olha só, pessoal, depende da técnica cirúrgica. Então, quando você faz a técnica com tampinha, no dia seguinte você já experimenta melhora significativa. Eu falo para o meu paciente, olha, hoje você já pode dirigir um pouquinho, de preferência um dia ensolarado, com a pista seca,
Pode dirigir um pouquinho na faixa da direita sem muito problema, tá bom? Alimentação normal, sem exagero, bom senso, né? Alimentação normal, bebida normal, um pouquinho de computador, celular, tablet, TV, sem exageros, tá bom? E depois de pelo menos 15 dias, tá? Menos do que isso eu não acho aconselhável. Alguns até acreditam que provavelmente depois de um mês a gente volte à prática de esportes. Esportes de contatos, esportes aquáticos, esportes radicais, academia. Fernando, e aí jovem, como é que vai? Tudo bem? Eu já libero meu paciente para a rotina. Em resumo, basicamente depois de um mês, vida totalmente normal. Se for cirurgia com tampinha, mesmo que seja com lâmina ou com laser, no dia seguinte, praticamente quase vida totalmente normal. Se for aqui raspa ou a 100% a laser, mas que não tem tampinha, pelo menos uma semaninha que a gente pede para você observar alguns cuidados, tá bom? E uma dúvida muito comum das meninas, né, doutor, é a questão da maquiagem. Então, assim, a maquiagem aqui... Oi, Tati. Quero muito fazer cirurgia, Tati, eu estou à sua disposição, tá bom? A Tati Unha está dizendo o seguinte, doutor, eu quero fazer muita cirurgia. Estou à sua disposição. É só marcar uma consulta para a gente fazer uma avaliação oftalmológica, aquelas medidas objetivas de todo o olho. Se tiver tudo dentro do normal, vamos fazer essa cirurgia, tá bom? Aí a gente aproveita e corre pro gol. Faz o chutaço e faz o gol. E aí as meninas perguntam, doutor, essa questão de maquiagem, então assim pessoal, a maquiagem que envolve o olho, me ajuda meninas, tá? Rímel, lápis, blush, sombra, eu peço para evitar alguns dias, tá bom? Mas assim, o batonzinho, a maquiagem aqui, isso não é problema, não vejo dificuldade nenhuma não. Aqui envolve o olho, vamos esperar ele de 1 a 2 semanas pelo menos, tá bom? Olha só pessoal, se eu não parar a nossa live, eu não paro de falar, já se passaram 33 minutos, é muito rápido. E como a gente gosta bastante desse assunto, eu me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento com você. E esse é o motivo, tá bom, do nosso canal. O que o nosso canal tem como objetivo? Divulgar informação de qualidade com respaldo científico. E a gente sempre traz algum formador de opinião, alguma pessoa que geralmente tem vínculo acadêmico, que costuma ser um pesquisador, teve um período da sua vida pesquisando, para compartilhar esse conhecimento com a gente. E vocês sabem que os algoritmos lá das redes sociais, né, do YouTube, do Google, tal, eles precisam então identificar que essa mensagem é relevante, é importante. E como que eles fazem isso? Clicando no like. Então, clica no like, clica no joinha. Se essa informação é importante, relevante para você ou para alguma outra pessoa que é importante para você, compartilhe essa mensagem, tá bom? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Próxima quarta-feira a gente terá a nossa penúltima live. Na outra quarta-feira nós teremos uma convidada super especial. Vocês não podem perder. Ah, essa vocês não podem. E eu não vou falar para vocês, tá bom? 14 de dezembro. Só vou dar uma dica, tá bom? É a comemoração do Dia Internacional do Deficiente Visual. E nós vamos trazer assim uma pessoa muito querida, muito especial. E assim, ela vai compartilhar a experiência dela com vocês. Parabéns, doutor, gratidão. Muito obrigado, viu, Águeda? Dia 14, eu já estou fazendo um spoiler, né? Ela vai compartilhar a experiência dela. É interessante como o ser humano reage de maneira totalmente diferente. Tem uns que quando estão acometidos por algum infortúnio, dificuldade, fica brocochô, jururu, até às vezes reclamam demais. E outros que tentam aprender. E assim, a nossa convidada tem muita coisa para nos ensinar. Uma última pergunta. Pessoal, vocês já pararam para pensar na possibilidade da gente transformar todas essas informações em e-book? Lembra do que é e-book? É um livrinho eletrônico. Qual a vantagem do e-book, né? Eu vou tentar condensar todas essas informações de uma maneira bastante organizada, uma linguagem adequada, com um texto também acessível. Eu queria que você depois, aqui no nosso canal, dissesse, olha doutor, o e-book é uma ideia super legal. Doutor, eu tenho interesse no e-book. Me dê essa devolutiva? Eu preciso que vocês me dêem uma devolutiva para saber se vale a pena a gente fazer e-book. Eu acho que sim. Acho que a resposta de vocês vai ser sim, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Uma ótima quarta-feira. Tenha um excelente final de semana. Sexta-feira, 2-0, hein, Amaral? 2-0 para o Brasil. Acho que a Érica foi a Ju. Acha que vai ser 1-0. De qualquer maneira, o Brasil vai ganhar. Tamo junto. A gente se vê na próxima quarta-feira e daqui a 2 quartas. Imperdível a nossa live para a gente fechar com chave de ouro 2022. Beijão para vocês. Foi um prazer, viu, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.